Eu não preciso ir à igreja? Deus não é Deus que habita em templos? Eu posso orar em casa mesmo? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, vencedores e vencedoras, como vocês estão? Tudo bem? Eu creio que está tudo bem, comigo também está tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Mais uma vez estamos aqui, mais um conteúdo para o nosso canal. Estamos agora ao vivo no Facebook, mais tarde estaremos no YouTube. Eu quero convidar você, quero convidar a sua família, convida seus amigos, se inscreva no canal do Pastor Francisco. O canal do Pastor Francisco, Palavra de Deus, orações proféticas e testemunho. E eu quero primeiramente estar agradecendo a Deus e segundo a você que tem acompanhado os nossos trabalhos, você que tem interagido, você que tem visualizado os nossos trabalhos, que graças a Deus não são poucos, são muitos, né, que tem visualizado. E eu quero te pedir que você se inscreva também no canal. É de graça, não te custa nada, pelo contrário, está sendo um canal de bênção. E juntos, irmãos, vamos crescer na graça e no conhecimento. Queridos, hoje nós temos um tema aí de tamanha relevância, tamanha importância, que inclusive para os dias de hoje, irmãos, o negócio está sério, hein? Não preciso ir à igreja para falar com Deus. Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homem. Eu posso ficar em casa mesmo, fazer tudo em casa, orar, posso usar as redes sociais para estudar. Queridos, bem-vindo a mais um conteúdo no nosso canal no YouTube, o canal da Palavra de Deus. Religiosidade individualista. Esse é o tema dessa noite, religiosidade individualista. Eu quero estar abordando este texto, quero estar abordando esse assunto tão relevante para os dias de hoje. Antes de nós estarmos abordando esse assunto, vamos abrir as nossas mentes no Evangelho de Cristo Jesus, amém? Isso mesmo, pegue a sua Bíblia, pegue a Palavra de Deus, o livro Manual de Prática e de Fé. Vamos lá para a carta de Paulo à igreja de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz assim, porque todos devemos comparecer antes do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou seja bem, ou seja mal. Vamos também estar meditando em mais uma epístola paulina, à igreja de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, que diz assim, ora vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, da maneira que se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. E se um é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Nós somos o corpo de Cristo. Se eu sou a igreja, por que eu tenho que ir aos templos? Essa pergunta tem dois pressupostos errados que nós precisamos esclarecer nessa noite. Primeiramente, há uma mensagem de erro muito grande de eu pensar que eu sou a igreja no singular. A Bíblia nunca diz que você é a igreja no singular. Quando a Bíblia se refere à igreja, se refere ao corpo de Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Um corpo não tem em um só membro, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, sim, uma coleção, um conjunto de membros que juntos formam o corpo, a igreja do Senhor. Então essa informação, eu sou a igreja, se você quiser dizer com isso que você individualmente é a igreja, isso é um conceito antibíblico. Você não vai encontrar isso aí nas escrituras sagradas, pelo contrário, você vai encontrar que você tem que congregar, tem que ir à igreja, tem que se relacionar, tem que estar presente nos cultos, tem que adorar, tem que ter reunião, tem que ter submissão e daí muito mais. Nós somos a igreja. A igreja aqui nesse mundo é a reunião, o ajuntamento de todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. O ajuntamento dessas pessoas é o corpo de Cristo neste mundo.
Então aí está um grande erro. Você sozinho não é a igreja, mas junto com outros membros forma o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Outro erro também, e é de muitos pensar que templo é a igreja. Eu preciso tomar muito cuidado com esse versículo aqui, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48 e 49, que refere-se: Deus não é Deus que habita em templos. Nós já ouvimos muito de muitas bocas por aí falar: eu não vou para a igreja porque é só um templo, né, feito por mãos de homens, e Deus não está lá, Deus não habita lá. Queridos, isso é um grande equívoco, né? Deus, de fato, Ele não habita mesmo em templos, né? Temos que fazer um bom uso da nossa exegese. Aqui Deus está falando de sua onipresença. Deus de fato é onipresente e não pode se prender a nenhum lugar. Via de regra, isso é correto. Agora, eu usar esse versículo isoladamente, sem entender o contexto em que essa frase aparece na Bíblia, muitas pessoas dizem que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, são meros intencionalistas, intencionados a condenar a prática da comunidade cristã, em que se reúne e se ajunta para congregar em espaços físicos para cultuar a Deus. Então, irmãos, são meros intencionalistas, já estão intencionados para, de uma certa forma. É interessante, irmãos, que o inimigo das nossas almas, olha, eu vou ser bem sincero para cada um de nós, o inimigo das nossas almas, para não dizer, vocês sabem com quem eu estou falando, ele tem um campo de visão missionária muito grande, né? Ele sabe que a palavra de Deus, ela é poder para aquele que crê. Ele sabe que a palavra de Deus, ela cura, ela salva, ela liberta. Nos Evangelhos de João 8,32 diz que aquele que conhecê-la verdadeiramente, que ele conhecer a palavra vos libertará. Lá em João 8,36 também diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, né? Então, irmãos, esse tipo de interpretação está completamente errado e contradiz as Escrituras Sagradas. Templo, de fato, não é igreja. Templo é uma construção que foi feita para abrigar esse ajuntamento que é a igreja. O templo, que em si atrai esse ajuntamento, promove condições para que as pessoas se encontrem naquele determinado momento, horário, endereço, enfim. Agora, se você é um cristão verdadeiro, você vai procurar se reunir com seus irmãos para ouvir a palavra de Deus, para ser orientado, para ser pastorado também. É muito interessante que esses adeptos a essas religiosidades de individualista, eles acham muito também que não precisa de pastor, não precisa ser pastorado, e a Bíblia não ensina isso. Desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, a Bíblia deixa bem claro que é necessário nós estarmos debaixo de uma cobertura pastoral. Então, se de fato você é cristão mesmo, um verdadeiro cristão, estamos dizendo, um verdadeiro cristão, genuíno, não estou falando do crente, estou falando do cristão. Eu gosto muito bem de separar essas duas palavras, que tem pessoas que batem a mão no peito e falam: eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ou você é cristão ou você não é. Porque de fato, irmão, de via de regra, a palavra eu sou crente, eu creio em algo, eu creio em alguma coisa, eu posso crer em qualquer coisa. Mas a palavra ser cristão é diferenciado. Então, se de fato você é um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, você vai procurar se reunir com os irmãos. Você entende que as epístolas paulinas diz que nós somos o corpo. Se Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo, é necessário que nós andamos interligados com os nossos membros. Então, se de fato você é um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, um cristão exemplar que dá um bom testemunho, lá atrás Paulo diz a Timóteo foi discípulo de Paulo, né? Ele diz: Timóteo, procure ser
um obreiro aprovado por Deus, né? Que saiba manusear bem a palavra do Evangelho e não tem por onde se envergonhar. Você está entendendo? É muito fácil o inimigo envergonhar. Olha, você diz ser crente, mas não congrega. Entendeu? Porque o mundo sabe, entendeu? O mundo sabe muito bem, o ímpio sabe da sua conduta. Aí vê você dizendo que você é crente, mas não congrega. Mas a sua conduta não condiz com aquilo que você diz ser. Então, irmão, se você é um verdadeiro cristão genuíno, né, nasceu ali da água e do Espírito, né, nasceu da água e do Espírito, você vai procurar se reunir com os irmãos, né, você vai ouvir a palavra de Deus, vai ser orientado, vai ser pastoreado, vai ser discípulo. O pastor, ele tem a incumbência de cuidar do rebanho do Senhor. O próprio Jesus disse para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Livro de Ezequiel, livro de Isaías está falando da importância de nós como pastores cuidar do rebanho, que um dia nós vamos prestar conta. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que ser ovelha, entendeu? E a ovelha, ela é cuidada pelo seu pastor, ela é orientada, ela é ensinada, o pastor é um guia espiritual na vida da ovelha, e aquela ovelha vai se tornar discípulo de Jesus. Não tem como você se tornar discípulo de Jesus se você não quiser ser submisso ao seu líder, se você não quer ser submisso à igreja do Senhor. Nós temos que tirar essa religiosidade individualista, que de fato, irmão, a Bíblia nos ensina a ser submisso nos caminhos do Senhor. Sermos temente a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Como eu posso temer a Deus se eu não me relaciono com meus irmãos? Como eu posso temer a Deus se eu não sou submisso à igreja do Senhor? Não sou submisso, meus irmãos que estão mais avançados intelectualmente, espiritualmente falando. É necessária a submissão. A submissão está desde o princípio da criação do homem. Se você olhar, a submissão está desde o princípio da criação do homem. Então, irmãos, ser disciplinado, porque como que você pode ser disciplinado, ser corrigido, sendo que você não congrega? Como é que pode se formar um cristão genuíno, um discípulo de Jesus, se você não passa pelo discipulado, se você não é disciplinado quando você erra? Toda igreja tem a sua hierarquia e uma só doutrina, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmão, ela é a doutrina, ela é o que nos faz ser discípulo, ela é o que nos dá disciplina quando nós erramos. Ela é a espada que corta dos dois lados. Ser corrigido. Como é que você pode ser analisado? Como é que você pode ser visto, sendo que você não congrega? Congregando, nós estamos debaixo de olhares. As epístolas paulinas falam da importância dos sacerdotes, dos líderes que estão na frente da igreja, a ficar sem prestar atenção nos membros da igreja. Como é que você pode ser corrigido? Como é que você pode ser disciplinado? Como é que você pode participar da ceia do Senhor? Então quer dizer que você vai participar da ceia do Senhor dentro do teu quarto? Debaixo da tua cama? No quintal da tua casa? Na lavanderia? Não, irmãos, a ceia, participar, se você é um cristão genuíno, você vá para a congregação, se relacionar com os seus irmãos. Irmã Maria está falando bem aqui, é verdade, Deus te abençoe, viu, irmã Maria? Nós estamos aqui. Você vai para a igreja, você vai participar da mesa do Senhor, porque é interessante, o pastor, algumas igrejas fazem o primeiro domingo do mês, outros fazem o segundo domingo. Prepara aquela mesa bonita para Deus e para receber a igreja do Senhor, receber os membros. Ali vai estar todo mundo em comunhão e você está na tua casa comendo pipoca e tomando Coca-Cola. Aí está todo mundo em comunhão na igreja e você está na internet estudando teologia. Aí está todo mundo em comunhão na igreja, aprendendo mais, crescendo na graça e no Espírito, e você está achando que as suas orações, as suas ofertas, os seus dízimos, a sua obra de caridade. Irmãos, outra coisa muito interessante, obra de caridade não salva. Tem pessoas que não congregam, não querem aceitar Jesus na vida, outros dizem que aceitou Jesus na vida, mas não congrega. Não tem como, irmãos, não tem como ter esse problema aí. Como você pode
como você pode ser uma pessoa caridosa, mas você não quer ser discípulo? Eu conheço pessoas que, de fato, eles oram dentro das suas casas, eles dizimam, eles ofertam, mas não congregam. Não congregam. Não tem como, irmãos. Não tem como andar com Cristo, não tem como ser um cristão genuíno se você não congrega. Então a Santa Ceia do Senhor é algo muito sério. O próprio Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Entendeu? O próprio Jesus ensinou esse ato fraternal, essa comunhão com os irmãos, entendeu? Então a Santa Ceia, ser orientado espiritualmente, só debaixo de uma cobertura espiritual, de um líder espiritual, de um pastor, irmão, que você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, você vai ser orientado espiritualmente. Você não vai crescer espiritualmente só na sua casa orando, estudando a palavra de Deus. Existem muitos outros fragmentos importantes para a nossa vida espiritual. Principalmente uma pessoa que não congrega não tem uma vida espiritual saudável. Não tem, é necessário a comunhão. Por quê, irmãos? Quando nós estamos nas congregações, né, a gente estamos em comunhão com os nossos irmãos. O que diz lá em Tiago 5,16? Orais uns pelos outros e confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Como que eu posso ser sarado se eu não tiver um relacionamento congregacional? Como eu posso ser sarado se eu não tiver esse momento que eu estou tendo aqui, ó, eu e você aqui, só que presente? Então, para que nós possamos ser sarados, aí então a oração de um justo pode muitos em seus efeitos. Como é que eu posso ser orientado debaixo de uma cobertura espiritual se eu só vivo dentro de casa, orando e meditando na palavra? É necessário muito mais que isso, para que nós possamos alcançar níveis espirituais, para que nós possamos ser discipulados, para que nós possamos ser discípulos, né? E tem mais, ó. Quando nós passamos a ser orientados espiritualmente, nós passamos a reconhecer os dons que estão disponíveis à igreja do Senhor. Cada pessoa, o Espírito Santo vai entregar um dom, e o Espírito Santo não vai entregar o dom dentro da sua casa, no seu quarto, na sua sala, não, ele é a igreja do Senhor. Você pode ver que todos os batismos do Espírito Santo de Deus, todas as defragações que o Espírito Santo defragou e caiu, foi todos dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Se eu não me engano, desde de Atos capítulo 2 até Atos capítulo 16, toda vez que o Espírito defragou, caiu sobre todos que estavam em reunião dentro da igreja, irmão, na congregação. Então é muito sério, irmão, nós prestar muito bem atenção, né? E até mesmo espiritualmente, sendo orientado, nós vamos passar a conhecer os dons, entender qual que é o dom, qual que é de fato é o meu chamado. É na comunhão, no relacionamento entre os irmãos na congregação, que eu vou me conhecer o meu chamado, eu vou entender o que Deus quer de mim, e eu vou passar a usar os dons que o Espírito Santo está ministrando na minha vida, aos próprios irmãos da fé que estão comigo, irmãos. Então você está entendendo? Como é que eu posso ministrar sobre a vida dos meus irmãos se eu só vivo dentro de casa? É na congregação que Deus quer fazer de você um verdadeiro servo, um verdadeiro cristão genuíno. Queridos, a vida cristã requer comunhão uns com os outros. Não existe isso, não existe religiosidade individualista. Eu criei isso, né, mas isso aí, irmãos, é antibíblico, você está entendendo? Não condiz com as escrituras sagradas. Não tem como andar em comunhão com Cristo sem andar em comunhão com os irmãos. Não tem como, irmão. Não tem como andar em Cristo. Eu não posso olhar para Jesus, eu não posso olhar para os profetas da Bíblia e ver algum período que eles separaram, tipo assim, a Bíblia diz que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. Isso não isenta a igreja na vida dele. Eu não posso usar essa linha, esse fato que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, que ele se ausentou da igreja. Irmãos, a Bíblia não especifica se lá no deserto tinha congregação, se tinha santuário, se tinha templos, não se especifica isso aí. Então nós temos que prestar bem atenção. E nós não podemos nem sequer, irmão, nos comparar a Jesus. Jesus é Jesus. Jesus foi 100% Deus
e 100% homem. Nós não, irmãos. A importância de nós estarmos na nossa congregação é que nós somos corruptíveis. E Jesus era incorruptível. Não havia pecado nele. Entendeu? A Bíblia diz que Isaías, que o Senhor ele é tão poderoso e magnífico, tão esplendor, que ele contemplava o pecado, mas o pecado não estava nele. Agora nós é diferente, irmãos. Nós é diferente. Nós estamos num corpo corruptível. A carne, ela é sangrenta. A carne, ela traz desejos, seduções, cobiças. Os nossos corações são carnais, irmãos. Então, por isso que é necessário nós estarmos dentro de uma congregação. Eu não posso dizer que o profeta se escondeu dentro de uma caverna e isso tudo para eu usar o verbo. Não, irmãos, eu tenho que entender que eu não chego nem aos pés. E a Bíblia diz, para você ver, que Jesus, quando nós aceitamos Ele como único Salvador, a caminhada com Ele é uma caminhada de aperfeiçoamento. Nós iremos caminhar se aperfeiçoar. Então, não existe super-homem na vida real, não existe Mulher Maravilha na vida real, isso é história em quadrinhos. Então, nós temos que estar juntos, irmãos, para se tornar um grande corpo em Cristo Jesus. Então, é muito sério isso, irmão. Quando nós temos comunhão, nós recebemos a correção, a admoestação, encorajamento também, ânimo, instrução e muito mais. Ou seja, sozinho eu não consigo ver aonde eu estou. Preste bem atenção, irmão. É ilusão você achar que na sua casa você vai estar cheio de Deus. Você está se tornando um adepto a certas ideologias que foram, ao longo dos anos, foram plantadas. E essas ideologias da religiosidade individualista, ela é uma também. Então nós temos que prestar muito bem atenção, irmão, para não se tornar adepto a essas falsas ideologias. Deus só quer o coração. Não, pelo contrário, não é isso que a Bíblia diz. Uma, que Deus nem açougueiro é. Deus quer o corpo, a alma e o espírito. E esse corpo aqui, irmãos, essa carne, ela tem que morrer, irmão. E ela só morre dentro da casa do Senhor. Ela não morre na casa diante da tela de um celular. Ela não morre na casa diante de uma televisão, numa reunião com os irmãos, com as irmãs, onde há muitas palavras top. É dentro da congregação que você fala mais de Deus, você se enche mais de Deus. Então, se eu usar o verbo o termo que em casa eu me encho de Deus, cuidado, irmão. Não cai nessa, porque você está equivocado. Está muito errado aí, entendeu? Então, preste bem atenção. Ou seja, sozinho eu não consigo ver aonde eu estou, o que eu estou fazendo de errado. Não tem como você se ver nos seus erros, irmão. Muito difícil. Você entendeu? A única maneira que nós cristãos se vemos no nosso erro, quando nós estamos cheios do Espírito Santo e cometemos o erro, o pecado, e o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que ele não só intercede, como também convence-nos do pecado. Você está em pecado. Está em pecado. Agora me diga uma coisa, dentro da tua casa haverá. Como é que você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, dentro da sua casa? Orando? Meditando? Só isso não basta. Tem que ter comunhão, tem que ter relacionamento, muito mais ainda que a Bíblia fala. Então é essa, né? O que eu estou fazendo de errado, o que eu preciso para mudar. Como que você vai saber como você vai se mudar? Irmãos, para eu saber, é só se alguém falar, você está errado, não é desse jeito, é por aqui, o caminho é esse, a porta é estreita, leva a porta, o caminho estreito, leva a porta estreita, o caminho largo, leva a porta larga. Você está entendendo? Você precisa de alguém. A Bíblia diz que se nós andarmos em dois, se um cai, o outro levanta aquele que caiu, mas ai daquele que estiver só. Sozinho na tua casa, você que ainda é fraco na fé, você vai cair na pornografia. Sozinho na sua casa, você vai tropeçar em alguma coisa. A Bíblia diz que os olhos é a candeia do corpo, né? A língua é um veneno mortífero, entendeu? Então, tantas outras coisas que é necessário nós estarmos juntos, irmãos, em comunhão, para que isso morra. Porque até mesmo Paulo cita numa epístola sobre a igreja de Corinto, ele fala assim, olha, levanta do meio dos que estão mortos. A igreja estava dormindo em algum aspecto, que o apóstolo Paulo veio corrigir a igreja dizendo, olha, levantam dentre os mortos, para que Cristo vos resplandeça.
para que Cristo nos surja dentro de vocês. Então Cristo é uma essência que está dentro de nós, irmãos, e nós precisamos fazer que essa essência acenda. Você está entendendo? Então é isso, o que eu estou fazendo de errado, o que eu preciso para mudar, e muito menos receber a força necessária para isso. A comunhão, a fraternidade, estar junto das outras pessoas me ajuda a fazer um comparativo, a crescer quando vejo que as outras pessoas são e o que eu devo fazer para chegar até lá. Então é no meio da congregação, é na congregação, no meio dos irmãos que eu vejo, olha, meu pastor é sábio, ele é intelectual, homem cheio do Espírito Santo, homem de Deus, e eu quero chegar até ele, eu quero estar igual a ele, assim como meu irmão diácono, meu irmão presbítero, meu irmão evangelista. Dentro da sua casa você não vai receber uma formação discipulada, dentro da sua casa você não vai chegar lá os documentos do seu registro. É necessário você estar na congregação. Então preste muito bem atenção, irmãos, você está entendendo? Quando você não congrega, você perde os benefícios da ministração e os dons espirituais da sua vida. Porque como é que você... Poxa, a ministração, nós reconhecemos os dons que o Espírito Santo tem nas nossas vidas. Através da ministração você se conhece. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a lâmpada, a luz para os nossos passos. E Deus nos compara como uma balança. Deus coloca-nos numa balança para ver como nós estamos. Ele usa de várias maneiras para nós podermos se ver na palavra de Deus, né? Há um outro aspecto também, mais motivo que você deve congregar. É que a igreja é composta de pessoas que foram chamadas por Deus, pelo Espírito Santo, para formar um corpo. Você está entendendo? Então preste bem atenção, ó. A igreja é composta de pessoas que foram chamadas por Deus pelo Espírito Santo para formar o seu corpo. Há várias metáforas que a Bíblia usa para referir a Bíblia, como o corpo humano, um edifício, uma casa. Lembra dessas passagens? Ó, a casa é muito interessante, essa parábola que Jesus usou. Se você constrói a sua casa numa rocha, ela vai permanecer firme, virá os ventos, as tempestades, e ela vai estar firmada. Se você constrói a sua casa na areia, ela vai ficar de pé, mas vai virar os ventos, as tempestades, e ela não vai permanecer de pé. Quando Jesus falou essa parábola, ele também compara com um edifício. Um edifício é uma casa em cima de uma casa, que é feita uma construção sólida, um alicerce, um baldrame, colunas que levam a uma estrutura firme. Então, irmãos, como Jesus usou a palavra edifício, casa, ele refere uma vida espiritual firme, inabalável. Então, ele usa edifício, uma casa ou uma árvore. Jesus mesmo disse, preste bem atenção agora, que aqui é importante, ó. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Eu sou a videira e vós sois os ramos, irmãos. Você está entendendo? Tem que ter, essa interligação, essa comunhão, irmão. E só tem dentro da congregação, congregando. Olha, quando você entende que você é um cristão genuíno, você frequenta escola dominical. Por quê, irmão? Escola dominical é a teologia que você quer estudar na internet. Escola dominical é a teologia, porque a teologia é a ciência que estuda Deus. A palavra de Deus, ela é a ciência que faz você conhecer a Deus. Está aqui, ó. Eu não preciso buscar uma exegese fora de todo o contexto para eu entender o que está escrito aqui. João diz que a unção que vem sobre nós pelo Espírito Santo de Deus dá todo o entendimento das coisas que estão no céu e das coisas que estão na terra. Então você está entendendo? O Espírito Santo, ele é a exegese que faz eu conhecer a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, eu conheço o dono da palavra de Deus. Você está entendendo? Então ele diz, Jesus disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. Todas essas metáforas ou figuras apontam para a corporatividade, por assim dizer, ou esse aspecto corporativo
de ser um cristão, irmãos. Então tem esse lado, tem esse vínculo, e não pode, irmão, ser quebrado. Irmão João, que também está, é verdade, pastor. Deus abençoe você. Estamos aqui com o nosso outro canal aqui, estamos com bastante pessoas já online. Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos ao vivo no Facebook. Você está entendendo? Então tem que ter isso. Nós pertencemos uns aos outros. Quando nós não queremos relacionar com os nossos irmãos, nós estamos se tornando, irmão, nem digo que religiosos individualistas, não. Nós estamos tornando egoístas, irmãos. Porque nós estamos querendo buscar só para nós e não queremos compartilhar. E a igreja não é individualismo, a igreja é comunhão, é relacionamento. A pessoa que está buscando o individualismo, os seus próprios ideais, as suas próprias ideias, vão viver as suas vontades, elas não estão vivendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é perfeita, né, e agradável aos nossos olhos. Então nós temos que entender que nós pertencemos uns aos outros. E eu não pertenço só assim a mim mesmo. Eu pertenço a minha esposa pertence a mim, nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Aí, como nós estamos em relação com a igreja, tudo isso, então o cristão verdadeiro e genuíno participa da escola dominical, culto de doutrina, entendeu? Que é onde os cultos que as pessoas mais fogem, né? Porque é o culto onde tem, puxão de orelha. Porque o pastor que é pastor, ele vai puxar a orelha da sua ovelha. Ele vai mostrar, você está errada. Não é assim, olha, a porta é estreita. É necessário arrependimento. Me diga uma coisa, você que busca esse certo individualismo, você ora, diz que é cheio de Deus, você é uma pessoa caridosa, mas cadê o arrependimento? Cadê a submissão à palavra de Deus, ao seu pastorado? Cadê o temor ao Senhor? Porque quem teme a Deus obedece. A palavra de Deus, irmão, a palavra de Deus, ela é um manual de prática e de fé. Não pode ser apenas um amuleto de fé. A Bíblia Sagrada não pode ser um amuleto de fé. Porque tem pessoas que fazem dela um amuleto de fé. Eu conheço pessoas que não meditam na palavra, mas tem a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, em cima de um criado mudo, numa cômoda, achando que por si próprio, o livro espiritualmente falando, vai repreender o mal, vai impedir a pessoa de pecar. Isso não, isso é mera religiosidade. E nós temos que tomar muito cuidado em querermos ser muito culto. Nós temos que tomar muito cuidado de querer sermos muito intelectuais na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós queremos ser muito culto intelectual, nós nos tornamos soberbos, arrogantes e presunçosos. E o arrogante, o presunçoso, o soberbo, ele não quer dar crédito, ele não quer ser submisso, ele não quer ser corrigido, ele não quer ser confrontado, ele acha que ele está certo. Então, irmão, quando nós buscamos uma certa... eu digo uma coisa muito forte aqui, irmãos, que eu vou dizer, o verdadeiro cristão genuíno, ele não busca ser uma pessoa independente. Não existe para o cristão isso. Para uma pessoa que está buscando os prazeres do mundo, as coisas do mundo, as conquistas do mundo, as vaidades do mundo, ele vai usar essa expressão de ser uma pessoa independente. Mas o verdadeiro cristão, ele não é uma pessoa independente. Ele não é uma pessoa sozinha. Ele faz parte de um corpo. Ele possui membros. Ele tem que viver em comunhão. A Bíblia diz que a pessoa que atribui a todos esses atributos que a lei, a palavra de Deus nos dá, ela é uma pessoa que tem paz de espírito. E a Bíblia diz, segue-se em paz com todos. Quem tem paz de espírito, segue em paz com todos, tem consciência de seguir em paz com todos em comunhão. A Bíblia diz, segue em paz com todos e a santificação sem a qual não verás a Deus. Olha, Davi, quando escreve o Salmo 27, versículo 4, se não me falha a memória, ele vai dizer assim, uma coisa eu peço a Deus, e a outra eu a buscarei, para que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar o Senhor na beleza da sua santidade.
É importante essa expressão, essa genealogia que Davi está deixando claro para nós entendermos a exegese dessas palavras. Davi não está falando de nós morar dentro da casa do Senhor, mas o fator de eu pedir força para Deus, para eu ser participante dessa graça. Estar na casa de Deus, congregar na casa de Deus, é nós estar sendo participante de uma graça que Deus está nos deixando. Você sabia? Você sabia que se você pegar essa Bíblia e colocar debaixo do braço, e você sair para evangelizar, os presídios, as Cracolândia, casa de detenção, presídio, casa de recuperação, leitos de hospitais, centenas de pessoas queriam estar dentro de uma congregação, congregando com os irmãos, não podem. Isso eu estou falando fisicamente. Espiritualmente falando, também vou apontar. Tem alguém que já se foi e não está mais com a gente, que hoje estão lá embaixo, na sepultura, no chão da sepultura, e estão olhando para cima e estão falando, eu poderia estar lá congregando, mas não posso mais. A Bíblia diz que havia um rico, e um pobre chamado Lázaro. Ambos morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão e rico foi para o inferno. A Bíblia diz que lá no inferno o rico olhava para cima e falava, Abraão, permita que Lázaro pegue algumas gotinhas de água e refresque aqui a minha garganta, porque eu não posso suportar o fogo que está aqui embaixo. Ou melhor ainda, Abraão, diga para Lázaro que avise meus familiares, meus irmãos, uma coisa ou outra está escrito lá, para que eles em outras palavras, se convertam, se submetam e obedeçam a palavra de Deus, para que eles não venham para onde eu estou. Isso irmãos, está bem claro que quem está lá embaixo queria estar hoje vendo a igreja congregando, os irmãos congregando, e não podem mais, porque a Bíblia diz que é colocado um abismo entre um e outro. Agora me diga uma coisa, você está aqui e você não quer congregar, você não quer participar? Irmãos, você está vivendo as suas próprias vontades, você está vivendo as suas próprias ideologias. Então nós pertencemos uns aos outros, estamos interligados uns aos outros. Por todas essas razões você precisa congregar, e não existe um cristão isolado, não existe. Então Davi diz, uma coisa eu peço a Deus, para congregar, irmão, não é fácil para todo mundo, porque muitas vezes você trabalha demais, você está dando lugar demais ao trabalho. Lembra da parábola de Marta e Maria? Jesus veio à casa, Marta abriu as portas e recebeu, mas foi fazer os seus afazeres, enquanto Maria se prostrou aos pés de Jesus, e ali ouvia a ministração da palavra. Você está entendendo? Maria estava sozinha, Jesus estava sozinho? Não, tinha uma certa parcialidade ali, uma certa comunhão, e o próprio Jesus disse assim, Marta está muito ocupada com seus afazeres, porém você está aproveitando melhor, que é a palavra de Deus. Então tem muitos que por causa do trabalho, às vezes, irmãos, nós temos que olhar a salvação. Paulo diz a Timóteo que o tempo da salvação é aqui. Por ser um mérito que não seja nosso de Deus, é Deus que concede a salvação. A salvação não vai vir sobre a sua vida porque você é uma pessoa que ora, que lê a Bíblia, que estuda. Não, a salvação vem mediante a obediência à palavra de Deus. A salvação, nós seremos salvos se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, para eu estar na casa do Senhor não é fácil. Hoje em dia existem muitas outras coisas que nos impedem, que até mesmo nos enfraquecem. São necessidades e outras coisas mais. Mas o que Davi está falando aqui no Salmo 27, uma coisa eu peço a Deus e a buscarei. Pedir e dar-se-vos-á, todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate a porta se abre. Está dizendo, uma coisa eu peço a Deus e a buscarei. Eu tenho que pedir forças a Deus e ao mesmo tempo tenho que mover uma ação voluntária minha. Buscar, para que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar o Senhor na beleza da sua formosura. Eu passo a contemplar o Senhor
mediante as ministrações, conjunto de coral. Olha, o cristão genuíno, ele participa dos conjuntos de corais, ele participa dos cultos no lar, escola dominical, culto de doutrina, evangelismo e muito mais coisas que nos faz crescer em Cristo e se tornarmos espiritualmente homens de Deus e mulheres de Deus. Conhece, você que é jovem, olha para Estevão, estuda sobre a vida de Estevão. Estevão era jovem, ele era jovem, cheio da palavra e cheio do Espírito Santo de Deus, entendeu? Você que é mulher, você que quer ser uma profetisa, um instrumento de Deus, olha para a palavra de Deus. A Bíblia diz que a obediência é maior do que o sacrifício. Para você que é homem e quer ser um instrumento, se você é um cristão genuíno, você está correndo. A Bíblia aqui diz que nós somos comparados igual atleta. Nós estamos caminhando para um alvo. Cristo é o alvo. Então, Isaías 61 diz que o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas aos mansos, a curar os enfermos, libertar os cativos e apregoar o ano aceitável, a vinda da vingança do nosso Deus, a consolar os que estavam tristes, amargurados. Então, irmãos, tudo isso vai dentro da casa de Deus, que você vai se tornar um grande homem, uma grande mulher, um grande jovem. Então está aqui a nossa live. Eu quero que você preste bem atenção, medita nessas palavras. Está aqui um resumo bem claro da importância de nós congregarmos. Aqui eu citei a importância de nós congregarmos, quais são os atributos que nos levam a congregar, espiritualmente falando, para ser cheios da graça do Espírito, e também as ideologias, as maneiras, as visões distorcidas, o mau uso das exegeses, que muitos têm se tornado adeptos e estão trazendo essas coisas, ideologias, para dentro da sua vida, para dentro do seu corpo, e isso é muito sério. Amém? Quero que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, e também Deus abençoe também a sua família. Um abraço do pastor Francisco, fica na paz do Senhor Jesus, se inscreva, compartilha e comenta essa live bem aqui, edifica vidas, seja um canal de bênção. Amém? Um abraço, fica na paz do Senhor Jesus.